toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje estamos ao vivo no segundo dia do Festival Paredes de Coura para falar sobre os planos de prospecção e exploração de lítio nas regiões do Alto Minho, Trás-os-Montes e Beira Baixa. Temos neste debate Maria Carmo Mendes, que é professora universitária e ativista pela preservação da Serra da Argemela, mentora da petição contra a exploração mineira nesta serra, que foi entregue no Parlamento em 2017, e atualmente responsável pela equipa de trabalho no âmbito do tema do lítio e a mineração a céu aberto na Associação Guardiões da Serra da Estrela. Temos também Teresa Fontão, geóloga e ativista anti-lítio no movimento SOS Serra d'Arga. Nos últimos meses participou em várias sessões públicas sobre os impactos da prospecção e exploração de lítio a convite de movimentos contra a exploração. Temos o engenheiro de Minas Mário Guedes, ex-técnico especialista no gabinete do anterior secretário de Estado da Energia. Foi um dos nomes indicados por Jorge Seguro Santos para o Conselho de Administração da Empresa Estatal de Desenvolvimento Mineiro, onde iniciou funções em junho de 2016 e integrou o grupo de trabalho Lítio. Em abril de 2017 assumiu a Direção-Geral de Energia e Geologia e, tendo sido afastado desse cargo pelo atual Secretário de Estado da Energia, João Galamba. Temos ainda o professor Carlos Leal Gomes, é geólogo, professor associado no Departamento de Ciências da Terra na Universidade do Minho, estuda há mais de 3 décadas as jazidas de lítio em Portugal, tendo publicado várias dezenas de artigos em revistas científicas. Bem-vindos. Obrigada. Em linha reta do local onde nos encontramos, a 17 km a sudeste do local onde nos encontramos, fica a Serra d'Arga. Em caminho, uma das 9 regiões que o Grupo de Trabalho Lítio, constituído em 2016 pelo Governo, identificou como local de interesse para a ocorrência de mineralizações de lítio. Uma parte da população e autarcas da região, entre os quais o Presidente da Câmara de Caminha, tenta travar a exploração com o alargamento da área, da classificação da área protegida da Serra. Na outra direção, para sudeste, a 72 km daqui, encontra-se a mina das Covas do Barroso, onde a multinacional Savannah Resources tem uma exploração de lítio concessionada em 2006, que pretende ampliar em resposta à demanda provocada pelo mercado dos veículos elétricos. E a pouco mais de 130 km a oeste deste local fica a mina do Romano, em Cepeda, Montalegre, onde a empresa Lusor Recursos tem os direitos de concessão de 825 hectares para a exploração de lítio durante os próximos 20 anos. Teresa, há uma corrida ao lítio e porquê que o lítio é tão importante? Há, de facto, uma corrida ao lítio. A importância dele hoje em dia, mais do que em qualquer outra época passada, é por causa daquilo que nos dizem que vai ser a transição energética que precisamos de fazer a nível da Europa. Portanto, mudar para meios de energia que sejam mais saudáveis, menos poluentes para o ambiente. E nesse aspecto... É este? Sorry. Nesse aspecto, as baterias de lítio têm sido apresentadas como uma alternativa aos combustíveis fósseis e, portanto, com melhor possibilidade de manter o nosso ambiente mais limpo, mais saudável. Essa corrida ao lítio que nós estamos a atravessar agora é causada por isso, mas não é necessariamente relacionada com o que está na origem, porque a transição energética, se nós estamos a falar numa tradução daquilo que começou na Alemanha, a ideia deles era desfazerem-se das centrais nucleares e das centrais de carvão e tentarem procurar métodos mais inovadores de lidar com as nossas necessidades de energia de maneira a termos uma vida mais saudável. Portanto, eles focaram-se nesse aspecto. É só mesmo aqui em Portugal que se fala especificamente nas baterias de lítio. E isso é muito limitante, porque qualquer pessoa sabe que se nós nos vamos dedicar simplesmente a uma opção entre várias, Portugal vai ficar totalmente à mercê das flutuações do mercado e não tem um âmbito de segurança no caso dos preços começarem a flutuar. O que é bem possível, considerando o cartel que já está formado com a China no topo.
O secretário de Estado de Energia, João Galamba, tem frisado que o lítio é um mineral que tem um papel central em toda a agenda de transição energética e descarbonização da economia. Mário, perguntava-lhe se o lítio é a solução para termos uma energia limpa. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer aqui o convite. Antes de responder à questão, eu gostava de voltar um bocadinho atrás à questão que é a transição energética. Nós vivemos um momento único do ponto de vista energético no nosso planeta. Nós vivemos um fenómeno, esta transição energética, que também é ao mesmo tempo um fenómeno de eletrificação da sociedade, que se debate com um pequeno problema, é que nós não temos capacidade de armazenar energia. A energia elétrica, de uma forma geral, não consegue ser armazenada. A única forma que existe, que é conhecida, é através das baterias, que atualmente são muito pouco eficientes. Existem outras formas de armazenar, também elas relativamente limitadas, designadamente através das barragens. Quando se bombeia as barragens para uma cota superior, estamos a armazenar energia potencial. E o fenómeno que nós estamos aqui a ver, em que estamos a passar claramente uma economia claramente baseada nos combustíveis fósseis, debate-se com um simples problema. É que nós temos necessidade de ter energia elétrica. Nós temos muitas fontes capazes de produzir energia elétrica. Agora não somos capazes de armazenar. O que é que isto significa? Qual é o grande obstáculo que nós temos? Qualquer um de nós, quando chegamos em casa e acendemos a luz de casa, nós temos que ter, e precisamente à distância da velocidade da luz, uma entidade que esteja a produzir energia elétrica, uma vez que ela não pode ser armazenada. Atualmente, novamente, as baterias ainda são muito limitadas e são poucos os casos no mundo onde existe isto. Ou seja, este é o grande desafio. A capacidade que nós vamos ter para armazenar a energia, e uma das respostas será certamente as baterias. Eu não sei quando é que será isso, mas isso certamente irá acontecer. Será daqui a 5, 10, 15, 20 anos, mas certamente vai acontecer. Se essa tecnologia vai ser baseada nas baterias de íons de lítio, essa é outra dúvida que nós também temos. Existem muitas tecnologias que podem permitir isso. Basta pensar que atualmente as baterias que nós mais usamos ainda, que armazenam mais energia no mundo, são as baterias de chumbo, que estão nos nossos automóveis. O lítio surge como uma coisa que é uma novidade desta nova tecnologia que usa íons de lítio. Existem várias tecnologias, uma delas é precisamente esta. O lítio, nestas baterias, não é o mineral primordial, não é o mais utilizado. Designadamente, será sempre mais utilizado, será sempre o níquel. Qual é a novidade? Qual é aqui a questão? O lítio, eu vou só corrigir uma coisa e vou deixar de falar de lítio e vou falar de carbonato de lítio, que é o que interessa aqui falarmos do ponto de vista técnico. O lítio é bastante abundante, o carbonato de lítio é que já não é. O carbonato de lítio ou o hidróxido de lítio é que é de menos abundante. Atualmente só existem uma grande fonte, ou algumas grandes fontes desta substância que é usada, do carbonato de lítio, que estão sobretudo localizadas no Chile e na Argentina. Esta limitação da disponibilidade de carbonato de lítio é uma das situações que vai delimitar todo este futuro e o que irá acontecer. Atualmente, sem querer adivinhar ou prever o futuro, eu acredito que provavelmente, independentemente de poder não ser a tecnologia dominante, será certamente uma tecnologia que será muito importante, que vai reverter a necessidade de utilização do carbonato de lítio. Principalmente por ser associado ao transporte elétrico, é associado a uma imagem de energia limpa. Nós podemos dizer que o lítio é uma energia limpa? Eu não gosto da expressão energia limpa, porque isso é algo que não existe. Eu gosto mais de falar, toda a nossa atividade tem sempre impactos ambientais. E, naturalmente, quando usamos o nosso carro, a gasolina ou a gasóleo, tem um impacto. Também se usarmos um carro que funciona a bateria elétrica, a energia elétrica, através de uma bateria, também tem impacto. Agora, à partida, o que nós podemos dizer é que um carro que usa energia elétrica, que é produzida não por fontes fósseis, mas sobretudo por fontes de energia renovável, designadamente o sol, o vento ou a água, terá naturalmente muito menor impacto.
Há neste momento apenas um projeto de prospecção e pesquisa de lítio em vigor. Trata-se de um contrato assinado em setembro de 2012 para a prospecção e pesquisa de quartzo, feldspato e lítio, numa área de quase 1 km quadrado em Canedo, Covas, em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, concessionada à empresa Aldeia Irmão. Para além deste, existem ainda outras prospecções em minas onde já se fez exploração de lítio, querem expandir, por exemplo, a sua atividade. Carlos, pode explicar qual é a diferença entre a exploração e a prospecção e que impactos tem uma prospecção de lítio? A prospecção, em princípio, não deveria ter qualquer impacto. A prospecção pede-se que seja precisamente uma forma de aceder ao conhecimento que não envolva agressão ao ambiente e que envolva o mínimo de custos. E tem sido assim. No entanto, nesta última incidência do lítio, e até parece que a tabela periódica em Portugal só tem um elemento, não tem. A tabela periódica em Portugal é igual à tabela periódica do mundo inteiro. Tem uma data de elementos, tem muitas minas, tem muitas intenções de prospecção. O lítio, para mim, não é mais do que um elemento e até o menos interessante deles todos. Em termos naturais, o lítio é um metal alcalino, como o sódio, o potássio, enfim, não tem nada de especial. Mas no caso do lítio, o que tem havido é eu vou mesmo dizer a palavra, uma histeria mediática que não se entende muito bem, e essa histeria está a deixar de ser só mediática, porque a prospecção, que normalmente é uma atividade limpa, no caso do lítio, a prospecção tem sido suja. E penso que é a primeira vez que isso acontece em Portugal. De tal forma, porque é errada, porque a prospecção assim é errada, que tem havido enxames de sondagens. O meu antigo professor de prospecção, o engenheiro Rocha Gomes, que andou muito aqui pela Serra d'Arga, chamava-lhes paliteiros de sondagens. Tem havido autênticos paliteiros de sondagens em cima de jazigos que já se conhecem. Ora, a prospecção não é feita para isso. É para conhecer, para saber e pôr em evidência jazigos que não se conhecem. Mas porquê que isso é feito? É feito porque, vamos lá ver, esta histeria mediática tem já duas consequências. Boas para as empresas que estão no processo, que são empresas cotadas em bolsa, e sempre que admitem a existência de mais uma jazida, de mais uma interseção numa sondagem, de mais uma aquisição de uma propriedade mineira, essas empresas são valorizadas em bolsa e recebem financiamento para essa prospecção. Mas atenção, que o Estado aqui não fica incólume, porque da parte das universidades, e eu contra mim falo, isto também é muito interessante, porque significa que as fundações para a ciência e tecnologia, os organismos que financiam a ciência, estão muito mais propensos, porque lá não chega, enfim, o conhecimento que deve chegar, estão muito mais propensos a financiar projetos a fundo perdido, que não têm de dar resultados palpáveis, não é? E assim toda a gente fica contente. Ora, isto não há exemplo no passado, e este é o meu medo, em que isto tenha sido assim. Isto não foi assim para o ouro, isto não foi assim para o tungstênio, não foi assim para o estanho, não foi assim para o cobre, chumbo e zinco, que são as matérias-primas minerais, que são os metais que têm minerais que são interessantes no nosso país. Nem sequer para os materiais cerâmicos, por exemplo. Os materiais cerâmicos exploram-se nas mesmas jazidas onde em Portugal se tira o lítio. Pois para abrir uma jazida de um material cerâmico aqui na Serra d'Arga era preciso passar uma via sacra monumental para abrir um buraquinho que tinha 5 metros de espessura por 50 metros de extensão. Era preciso passar uma via sacra que acabava, a maior parte das vezes, em crucificação. Não havia mina. E agora, de repente, para o lítio, parece que há uma via, não é uma via sacra, é uma autoestrada à frente para se fazer o que interessar.
Eu devo dizer que, como pessoa que não está à espera de proventos desta atividade, portanto, não estou à espera de proventos desta atividade, estranho isso. Quer dizer, estranho essa... As pessoas hoje são muito contra a discriminação. Estranho essa discriminação positiva a respeito do lítio. Não é? Não me chega aquela máxima de que vamos precisar muito de lítio, portanto, vamos todos investir no lítio. Isso não me chega, porque, enfim, existem muitos países muito avançados por esse mundo fora, e muitos deles já estão a procurar alternativas. Já se fala em outros metais alcalinos para funcionarem em termos iónicos nas baterias. Enfim, eu tenho alguma... Portanto, essa máxima de que vai ser o lítio, vai ser arrasador. Bom, depois há uma coisa. Dizem sempre que Portugal está em 6º lugar nos recursos de lítio em termos mundiais. Aqueles que trabalham em geologia, que aprenderam geologia, conhecem uma coisa que é a escala de Mohs. A escala de Mohs é uma escala de dureza, tem 10 termos. E esses 10 termos, se compararmos a distância que vai do corindo, da dureza real do corindo, para a dureza do diamante, estão lá 2 vezes a escala de Mohs do talco ao corindo. Portanto, quando se fala dos recursos da Bolívia, mais o Chile, mais a Argentina, estamos a falar disto. Portanto, o tal 6º lugar de Portugal é uma coisa ridícula. Aliás, cá nunca se tirou lítio de sítio nenhum, nunca se vendeu lítio. O que se vendeu, e as contas são feitas a isso, são minerais industriais cerâmicos com lítio no seu interior. Nunca se fez isso. Portanto, há todos esses problemas, há todas essas dificuldades a passar. E depois há um problema terrível. É que fala-se no lítio. Eu não vejo falar nos minerais de lítio. É que nós temos, em condições de se poder tirar lítio de lá, temos 18 minerais. Em Portugal, em condições de se poder tirar lítio de lá, temos 8 minerais. E nenhum deles é a zabuielite, que é o carbonato de lítio que existe na China e que tem 44% de Li2O. Enquanto o nosso melhor mineral, que é a spodumena, tem 8% de Li2O, e a nossa spodumena é uma spodumena que deriva da petalite. Portanto, os jazigos de spodumena não podem ter mais de 4% de Li2O. E, portanto, com todas as impurezas que lá estão, aquilo vem para o máximo 2,5% de Li2O. O que significa que a maior parte dos nossos jazigos, se houver um dia um mercado global, são claramente subeconómicos. Mário, mas voltando à questão do momento em que estamos agora, é possível dizer que a prospecção é meio caminho andado para que se faça exploração? Essa é uma pergunta que tem várias respostas, porque depende, acima de tudo, do resultado da prospecção. Aqui o professor Carlos de Algomes estava a falar aparecem em várias literatura e em vários jornais em que Portugal tem as 6ª reservas, o 6º recurso mundial em termos de lítio. Eu queria começar por desmistificar isto, que isto não é verdade. Isto surge porque existe um documento que é publicado anualmente pelo US Geological Survey, que aborda um sem número de matérias-primas, e uma delas está precisamente lá o lítio. E a contabilização que eles fazem ao lítio, para além do número estar errado, eles fazem numa lógica diferente, que é a lógica do material cerâmico. Por isso, quando estávamos aqui a falar que Portugal tem a 6ª maior recurso ou reserva, eu vou tratar da mesma forma, recurso e reserva, apesar de serem coisas diferentes, é algo que não corresponde com a realidade. Existem muitos outros países com um recurso muito superior. A grande dúvida que nós temos no país é sabermos qual é o potencial
em termos de volume, ou de massa, se quisermos, que é o termo correto, que termos em termos de minerais de lítio. Essa é que é a dúvida. Por isso é que nós temos que, acima de tudo, fazer prospecção. Temos que conhecer o país, que é para saber se existe. E se existir, depois tem que se avaliar se é tecnicamente viável, se é economicamente viável, se é ambientalmente viável e se é socialmente viável. Ou seja, temos uma montanha de ses até lá chegar. Se existir, se tecnicamente, se for económico, pergunta se é um meio caminho. Não é meio caminho, é apenas o início. Isto sabendo que isto é uma estatística mundial, que de uma forma geral, em que só apenas 1 em cada 100 projetos mineiros de prospecção que existem é que chegam depois à parte de exploração. O valor varia de acordo com as geografias, mas o número médio que se vai comentando é só 1 em cada 100. O Concelho de Boticas tinha em 2017 pouco mais de 5 mil habitantes e cerca de metade estão reformados. Por cada 100 jovens há mais de 130 a 350 idosos. David Harsher, o presidente executivo da multinacional Savannah Resources, que tem a concessão da mina nas Covas do Barroso, diz que o projeto prevê a criação de cerca de 300 postos de trabalho diretos a longo prazo, repartido pelas áreas técnicas, administrativas e de suporte. Maria, para quem é que são estes empregos e isto são boas notícias para Boticas? Antes de mais, muita boa tarde a todos e agradeço o convite que me foi feito para estar aqui presente. Eu estou aqui em representação não apenas de Covas do Barroso, como também de Montalegre e como também da Aresmela, que são os 3 pedidos que já se encontram para exploração neste momento. Ora, relativamente aos postos de trabalho, eu não compreendo muito bem como é que essas empresas trabalham essas estimativas, porque, de facto, para Covas do Barroso, a Savannah Resources prevê 300 empregos diretos e 600 indiretos. No caso da Serra da Aresmela, a empresa prevê cerca entre 75 a 100 empregos diretos, mas todos eles, isso é uma questão que deve ficar bem clara, todos eles em regime de subcontratação, porque as empresas em si já têm o seu corpo fixo, geólogos, engenheiros de minas. Temos que ter em conta que todos esses empregos são precários, ou seja, o tempo de uma mina é limitado. E eu, muito sinceramente, conhecendo as 3 realidades, conhecendo a realidade de Montalegre, conhecendo a realidade de Covas do Barroso e conhecendo a realidade da Aresmela, Barco, que é a aldeia onde eu vivo, não sei muito bem onde é que eles vão buscar essas pessoas que eles dizem que vão, então, sobrepovoar as aldeias que estão, neste momento, no interior com algum grau de desertificação. A desconheço por completo. Com uma mina com um diâmetro de 800 metros, 300 de profundidade, vamos deixar de ter florestas, as pessoas vão deixar de ter baldios, pastos, campos onde fazem a sua agricultura de subsistência. Vamos ter impactos nos aquíferos. Morgado, uma das freguesias que será afetada, está a montante da Albufeira dos Pisões, a cerca de 1 quilómetro. Essa albufeira abastece de água a milhares de pessoas até Chaves. Só na fase de prospecção secaram 3 nascentes aqui. Vamos ter escombreiras à porta de casa, explosões, caminhões 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Armando Pinto, porta-voz de Montalegre contou-me isto quando liguei para preparar este debate, sobre os receios que tem contra a exploração que ele usa aos recursos que quer fazer em Cepeda, em Montalegre. Teresa, um projeto mineiro é isto? Um projeto mineiro devia ser consideravelmente mais responsável do que isso. Porque já a maneira como foi feita a prospecção até agora, e o professor Carlos referiu, foi feita de maneira extraordinariamente irresponsável e não de acordo com a informação que as pessoas tinham tido. E as pessoas sentiram-se traídas, sentiram-se enganadas e agora estão de pé atrás e é natural. Agora, em termos das mudanças que eles pretendem estabelecer com as fases da exploração, não só prospecção, mas exploração, é de facto assustador, porque
A geometria que nós temos das rochas que são possíveis minerar nessa zona, a maior parte vem em filões, digamos, veios, que estão intercalados com xistos, psamitos da zona, e cada uma dessas áreas que pode ser minerada diretamente é pequena. É pequena, estamos a falar de filões com 10, 15 metros por 200 metros, uma coisa nesse género. E não se consegue fazer uma cratera do tamanho que eles anunciaram, que era com até 800 metros de diâmetro e até 350 metros de profundidade. Para se fazer uma cratera desse tamanho, vão-se apanhar os filões sim, mas vai-se apanhar muito mais da rocha que está intercalada com eles. E essa rocha é essencialmente um xisto com imensos sulfuretos que, nas condições em que foram formados, são estáveis. Mas uma vez retirados para a superfície e deixados ao lado da zona onde estão a ser minados, eles, com a ação dos agentes atmosféricos, vão oxidar e vão dar aso a águas altamente acídicas que poluem tudo quanto lhes fica à frente e a libertação dos minerais. Portanto, isso é um problema enorme, para além do facto de que a maior parte das pessoas nessa zona não tem água da rede, vivem de furos que ficam a 60, 70 metros de profundidade. Se vão escavar 350 metros para tirarem o lítio, vão destruir completamente o sistema hídrico e os lençóis freáticos da zona. Quer dizer que a população vai ficar sem água. E a água que restar vai ficar poluída. Para não falar também das necessidades de energia, porque nós ainda não sabemos bem se nessa zona, se vamos ficar limitados simplesmente à extração dos minérios de lítio, ou se seria também à sua transformação. Porque, inicialmente, pelo menos as companhias mineiras pensavam que isso iria acontecer. O Sr. Ministro do Ambiente disse-me que não era para ficar aí uma refinaria, mas não há confirmação de um modo ou outro. E as refinarias, então, sim, são extraordinariamente problemáticas para o meio ambiente. Carlos, isto porque, para algum contexto, o lítio não está apenas disponível em salmoura, essencialmente lagos salgados, como é o caso das grandes explorações da América do Sul, também pode ser extraído através dos pigmatitos, como já falamos, a rocha contém o lítio. A Luz ao Recursos, que tem os direitos de exploração em Cepeda, em Montalegre, anunciou que a exploração será feita primeiro a céu aberto, passando depois à cota das aldeias para um túnel. Carlos, ia-lhe perguntar qual era a diferença e qual é o impacto de uma mina a céu aberto. A diferença que há nesse caso entre a exploração a céu aberto e a exploração subterrânea é essencialmente uma diferença paisagística. O impacto paisagístico do céu aberto é maior do que o impacto paisagístico de uma mina subterrânea. Também, no caso de uma mina a céu aberto, as rochas encaixantes, que são as rochas envolventes dos pegmatitos, vão ser mais disponibilizadas com superfícies específicas mais propícias à alteração e, portanto, à contaminação. Nesse aspecto, a exploração subterrânea é melhor. Enfim, são essas as principais diferenças. Mas é preciso ver que passar de um céu aberto para uma mina subterrânea não elimina um facto. É aquilo que nós chamamos o upper pit limit, que é a circunferência, o polígono, se quiser, que delimita o céu aberto. Quer dizer, tudo depende dessa... Porque eu posso ter uma passagem de mina subterrânea, de mina a céu aberto para mina subterrânea, e ter um upper pit limit enorme. Enorme. Há bocado falou na história da irresponsabilidade da prospecção, de muitos furos concentrados junto de... Eu não lhe chamaria irresponsabilidade, chamaria-lhe a agressividade, um processo agressivo. Porque, por exemplo, esse processo na Namíbia, ou na Austrália,
ou, enfim, num país da América do Sul, ninguém ligaria. Nós não estamos num país desses. Portanto, há aqui uma primeira coisa que é preciso considerar e que não nos podemos esquecer. Isto é Portugal, não é? Portugal tem características. Tem, por exemplo, estas reuniões cheias de gente, este turismo todo que nós queremos. Temos de ver o que é que queremos. Se é isto, de facto, ou se queremos outra coisa. É evidente que se eu estivesse a falar no deserto do Namibe, no sudoeste de Angola, e se me viessem dizer, para já ninguém faria um paliteiro de sondagens lá em cima de um filão, porque não teria que provar nada. Não faria isso. Procuraria era encontrar um novo filão, que se faz de outra maneira. Ninguém lá prospectaria para fazer figura perante financiadores. Lá uma pessoa prospectaria para encontrar uma jazida. Não é? Portanto, começaria por aí. Mas lá isso é admissível. Não é? Isso é admissível. O que há aqui é que, em termos mediáticos, está a haver um desequilíbrio enorme em tudo. E as pessoas que, de facto, têm conhecimento não atalham este desequilíbrio. Porque há 3 paradigmas que estão aqui em causa. O primeiro paradigma é uma pequena mina centrada num pegmatito que explora produtos cerâmicos e minerais de lítio, que de vez em quando vende concentrados de lítio ou para exportação ou para uma empresa que faça a sua beneficiação. Uma pequena mina. Isso, em muitas situações, é aceitável. É como uma pedreira. Portanto, nós temos o país cheio de pedreiras. O outro paradigma é uma mina do tipo daquela que está prevista para a savana. Um estrondo enorme ali na serra, quer dizer, aquela coisa toda, não é? Bom, depois o que é que fazem aquele material? O Ministro do Ambiente diz que, enfim, que quer privilegiar quem propicie toda a fileira, desde a ocorrência natural até à produção do metal ou do suporte que comporta esse metal, porque o lítio não aparece em lingotes. Portanto, cá em Portugal, não é? Ele quer privilegiar isso. Bem, essa empresa, eu não acredito que ela consiga montar uma metalurgia. O mais que ela pode fazer é uma mineralogia, que é a beneficiação do minério. Este é o segundo paradigma. Uma grande coisa, uma grande abertura até uma mineralogia. Terceiro paradigma é aquilo que vai agora no concurso, que é, eventualmente, o governo privilegiar uma entidade, pública ou privada, neste caso privada, que dá garantias de que apanha todas as jazidas e mais alguma e que leva isso até ao fim, até à metalurgia. Ora, isso é aquilo que era a chamada Empresa Nacional de Urânios, que havia em Portugal. O Carlos defende uma empresa nacional de lítio? Eu não defendo nada, quer dizer, agora, não queria que as pessoas se confundissem, não é? Porque quando, de facto, é preciso que as pessoas saibam do que estão a falar. Quando, de facto, eu estou a dizer, bom, você vai apanhar o lítio todo que resta em Portugal, porque você me garante que vai fazer a metalurgia, passando pela mineralogia, tudo cá, eu estou a fazer isso. Estou a dar um monopólio. Estou a dizer a uma empresa, não é? Você tem aqui tudo. E eu aí começo a pensar noutra coisa, embora não seja político. É que uma mina é sempre uma parceria público-privada. Sempre. Porque o jazigo, o depósito mineral, é do Estado. E a concessão da exploração é de um privado. Portanto, é sempre uma parceria. E o Estado tem de estar sempre em cima. E no passado estava. Tinha o Serviço de Cimento Mineiro, tinha as circunscrições mineiras, tinha isso tudo. O nosso Estado vai estar sempre em cima. Temos aqui o engenheiro Mário Guedes que nos pode responder a isso. Quer responder? Ok, está bem. Antes de responder à questão, acho que havia aqui uma coisa que era importante comentar, que é o facto que, por que razão é estratégico, pode ser estratégico esta aposta nacional na produção de minerais de lítio. Nós, na indústria automóvel europeia e mundial, vamos ter uma
tremenda reconversão do atual modelo. E vão surgir, e vão ter que surgir, naturalmente, muitas unidades para a produção de baterias. Novamente, quer sejam elas de lítio, que envolvam lítio, ou outro tipo de tecnologia, ou outro tipo de matéria-prima. Mas elas vão ocorrer. E esta aqui é a questão fundamental para que não ocorra novamente a Portugal aquilo que ocorreu na década de 90. É que Portugal ficou ao lado de todo o grande investimento que a indústria automóvel fez. Foi dirigida para os países de leste e não foi feito em Portugal, com exceção da Alta Europa e outros pequenos casos que surgem por aí. A grande capacidade, e nós, Portugal, temos que ter a capacidade para atrair esse tipo de indústrias produtivas de valor acrescentado. Qual é os grandes fatores competitivos de Portugal? Para além da mão de obra, para além do clima extraordinário, que é muito mais agradável de qualquer um destes países da Europa de Leste ou da Alemanha, podemos ter um fator de competitividade que é, acima de tudo, é o facto de termos uma das matérias-primas disponível. Não é a principal, provavelmente não é a limitadora, mas é uma das que é mais importantes, porque elas o resto das matérias-primas surgem em qualquer lado do mundo. Basta ir a principalmente as metálicas, ir a uma bolsa, a bolsa de valores de a London, em Londres, que as empresas conseguem se abastecer. Agora, o potencial de termos esta matéria-prima aqui pode-nos servir de ser capacitador de conseguirmos trazer estas fábricas de produção de baterias e, consequentemente, depois também das tecnologias adjacentes ao automóvel, que o automóvel do futuro vai ser completamente diferente se ele for elétrico e se usar baterias, novamente. Gostava de acrescentar aqui uma coisa, que é para percebermos como é que funciona a cadeia de valor dos minerais de lítio. Nós, em Portugal, basicamente, temos 4 minerais. Vamos dizer, são 4 minerais está aqui o professor Leal Gomes, que sabe disto muito mais do que eu, mas basicamente somos 4. Temos a petalite, a spodumena, a lepidolite e a amblygonite. O objetivo é pegar nestes minerais de lítio, que por si só não servem rigorosamente para nada, passar com que, para já conseguir separar estes minerais dentro dos minérios e dentro do solo. E depois depois de os separar e concentrar, temos capacidade de produzir, a partir deles, carbonato de lítio e hidróxido de lítio. Este é que é o verdadeiro processo-chave, que é um processo tecnicamente muito complexo e, acima de tudo, economicamente de rentabilidade atualmente muito duvidosa, porque o carbonato de lítio surge nos salares nos salares do Chile e da Argentina. Ou seja, esta é a questão fundamental. E a partir daqui é que temos a capacidade de termos este carbonato de lítio, que, juntando com as outras matérias-primas que são necessárias, níquel designadamente, e o cobre, que é fundamental, que sejam possíveis produzir baterias. E daí a cadeia de valor todo. Esta é a verdadeira importância do lítio como fator estratégico. Esta é a questão fundamental. Maria, há bocado o Carlos dizia que... Mas eu não respondi, mas eu respondo já. Okay. Dizia que temos que decidir que tipo de desenvolvimento é que queremos. Este é o tipo de desenvolvimento que queres para a tua região? Claro que não. Que é assim, eu estava a ouvir o doutor Mário Guedes a falar. De facto, existe uma percentagem ínfima de lítio se nós compararmos com outros países, Bolívia, Chile, Argentina. Uma das coisas que as pessoas têm que perceber nesta questão do lítio é que não é só lítio. É que fala-se no lítio, porque foi feita uma verdadeira campanha de propaganda com o nosso governo, e isso que fique bem ciente aqui, com o nosso governo a ser o primeiro promotor que foi para a União Europeia propagandear esta questão do lítio com o conluio, e estou a dizer a verdade, de alguns investigadores portugueses que veem nesta coisa do lítio uma grande aposta de financiamento das universidades, dos seus centros de investigação, e o próprio governo foi para a União Europeia para conseguir fundos para chamar investidores, dizendo que nós tínhamos lítio cá. Nós não temos só lítio. No caso que eu conheço melhor, que é o da Serra da Asmela, são 15 minerais que vão ser explorados. 15. A viabilidade económica do lítio em Portugal é zero. Zero. Só é economicamente viável se
à extração de lítio e, atenção, a céu aberto, que são verdadeiras crateras, forem associada à exploração de outros minerais. Aí é viável. Não esqueçamos de uma coisa, o estanho. O estanho é essencial para os motores dos novos carros elétricos que nos querem impingir. Existe em Portugal e a maior percentagem, e aqui haverá alguém que saberá melhor que eu, a maior percentagem eventualmente de lítio. Mas nós temos outra coisa muito importante, sem a qual as minas não existem: água. Uma mina não existe sem água. E os 3 pedidos que estão para exploração, a Montalegre, Covas do Barroso e Argemela, no caso da Argemela, eu tenho o rio Zezer a 250 metros do limite da concessão. A empresa diz que a água vai do rio. E eu já tenho um legado mineiro, que vocês já devem ter visto na televisão, o Cabeço do Peão, Minas da Panasqueira, a cerca de 10 km a jusante da aldeia onde vivo. A derramar, ainda hoje, após décadas de elaboração, a derramar substâncias tóxicas para o rio Zezer. Esse é que é o grande problema. Nós temos água. Eu, quando me questionam, o lítio é importante? Sim, é muito importante para a tal descarbonização que defendem. Mas eu não bebo lítio, eu bebo água. E todas as pessoas que estão aqui bebem água. Embora veja aí cerveja, mas bebem água. Essa é que é a questão. Água. Uma última pergunta. E é esse o meu grande apelo. Nós não bebemos lítio. Isto foi todo um trabalho de propaganda muito, muito bem engendrado de há uns anos para cá, que nos querem impingir e que dizem que vai melhorar significativamente a economia do país. Não a minha, não a das pessoas que vivem nem no Barco, nem em Covas do Barroso, nem em Morgado, nem em Carvalhais, nem em lado nenhum. Alguém vai beneficiar com isto, nós não. Uma última pergunta antes de abrirmos perguntas para o público. Em 2015, a palavra lítio não aparece em nenhum dos programas eleitorais dos 5 partidos com assento parlamentar. No entanto, meses depois da formação do governo de António Costa, um despacho da Secretaria de Estado da Energia criou o Grupo de Trabalho Lítio. O relatório do Grupo de Trabalho foi publicado em março de 2017 e em janeiro de 2018 o Conselho de Ministros aprovou a Estratégia Nacional para o Lítio. Em abril deste ano, o Ministro da Economia, Pedro Vieira da Silva, anunciou que serão lançados, antes das eleições legislativas, 8 novos concursos para a exploração de lítio em Portugal. Em 2015, porquê que não se disse às populações do interior que iam ter minas à porta de casa, nas suas aldeias e nos seus terrenos? Isto é para mim, não é? Sim. Não, para já corrigir aqui, dar um enquadramento. Novamente, como eu estava a dizer, nós não sabemos qual é o potencial de minerais de lítio que nós temos em Portugal. Vou só pensar aqui vou só olhar para alguns modelos económicos que existem em alguns projetos relativamente semelhantes àqueles que podem vir a existir em Portugal. Basicamente, eles apontam para uma mina ser viável, para além da cotação do carbonato de lítio ou do hidróxido de lítio, que é o fator fundamental pelo qual advém a receita, necessitarão de ter um recurso que andará sempre na casa dos 110, 150 milhões de toneladas de minério de lítio. Uma das conclusões que o relatório do Grupo de Lítio fez é que nós em Portugal o valor que nós temos é muito inferior, andará na casa dos 30 milhões de toneladas e em sítios separados. Este aqui estamos aqui a falar, teria de haver um jazigo com 150 milhões de toneladas. Ou seja, nós temos 30 milhões identificados e estão separados e espalhados ao longo da geografia portuguesa. E o principal objetivo do grupo de trabalho era precisamente fazer um estado da arte do setor em Portugal, e isso foi identificado. Uma das conclusões que foi realizada é o lançamento de um concurso. O concurso não é para exploração, é para prospecção, que é uma coisa muito diferente. Foram identificadas quais são as áreas com maior potencial, que é para depois, em cima delas, se fazerem trabalhos de prospecção, não é de exploração. São coisas completas. Foram identificadas 9 áreas. Como? Foram identificadas 9 áreas. 13. O número são 13, mas depois podemos dividi-las conforme quisermos.
Mas o que foi identificado são áreas com potencial. Agora, isto não significa que exista. Significa apenas que a geologia indica que existe essa possibilidade. E é para prospecção. E é precisamente esse o objetivo, que é aumentarmos o conhecimento, que é para depois percebermos, o país tem que depois definir qual é a estratégia, ou seja, o passo que tem que dar a seguir relativamente a esta cadeia toda. Novamente, o nosso grande ativo não é produzir minerais concentrados de spodumene ou de ambligonite. Isso não nos traz qualquer... a economia portuguesa não traz, quer dizer, traz valor acrescentado, mas não é o valor acrescentado que nós queremos. E aí deixe-me só chamar a atenção aqui de algumas coisas em relação ao setor mineiro. O setor mineiro é dos setores mais competitivos, com maior índice de responsabilidade social e ambiental no mundo. Nós em Portugal olhamos aqui, por exemplo, o exemplo que estávamos a falar do Cabeço do Peão. Aquilo são minas que encerraram há 50 anos e 60 anos atrás. Atualmente, uma mina... As minas têm outra característica. No dia em que se é atribuída uma licença de exploração, que existe um projeto em que está tudo já definido, há uma coisa que também tem que estar lá definido. A mina vai acabar, porque elas não são eternas. Há minas no mundo que duram há 100 anos, mas todas elas acabam. E isso temos a certeza absoluta disso. É aquela, no dia em que ela inicia a sua produção, ela acaba. E há muitos exemplos no mundo em que elas têm vindo a encerrar. Os paradigmas atuais de exigência da população, do ponto de vista ambiental e social, não tem nada a ver com o que era há 50 anos. Sei lá, se formos lá embaixo à mina de São Domingos, uma situação daquelas, a mina de São Domingos encerrou em 1960, acho eu. A forma como aquela mina fechou atualmente era absolutamente inadmissível. E todas as minas que abrirem e as que estão em funcionamento atualmente em Portugal, e vamos só falar das 3 grandes, são todas elas sabem ou têm previsto uma data de fecho, de encerramento. E toda a gente sabe, e está definido o plano de como é que vai ficar do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, que é das questões mais importantes, porque estas minas empregam muitas pessoas e não podem fechar, as minas não podem fechar e deixar 1000 pessoas no desemprego naquela região. Tudo isto está previsto e isto é previsto e tem que ser respeitado. E isto vem a resposta à pergunta do professor Leal Gomes. O Estado tem que fazer o seu papel, porque se o Estado não faz o seu papel, andamos todos enganados aqui. Portugal é um país de direito, e o Estado tem que fazer o seu papel, que é fazer cumprir a legislação. E ela existe. Podia ser melhorada, naturalmente, mas ela existe. E é esse o papel do Estado. Maria, queria responder, depois passamos para as perguntas do público. Sim, eu só queria retificar 2 situações aqui ao Dr. Mário Guedes, que é o seguinte. Relativamente ao relatório do lítio, foi um documento que eu li de uma ponta à outra e que enviei comentários para a Direção-Geral de Energia e Geologia e dos quais ainda hoje estou à espera de resposta. O Dr. Mário Guedes disse que estavam sinalizadas 9 áreas com potencial para exploração. Não, para prospecção. Para prospecção. Melhor, então... Para se conhecerem. Isso mesmo. O pedido para a Argemela, que consta no relatório do lítio, surgiu 2 meses antes da publicação do relatório do lítio. Portanto, retiramos já esse pressuposto de serem todos para prospecção, porque não. O da Argemela foi 2 meses antes, em janeiro de 2017. Deixe-me responder, porque essa pergunta é muito simples. A empresa à data tinha feito esse pedido, mas só que da análise que fez e que a Direção-Geral também fez, isto depois mais tarde, porque eu depois mais tarde assumi o cargo de Diretor-Geral, da análise que se fez é que o projeto que eles previnham tinha muitas questões que não estavam respondidas e a empresa retirou o pedido de exploração e passou novamente para um pedido de exploração experimental. Deixe-me só explicar o que é a exploração experimental. Exploração experimental não é exploração. Do ponto de vista legal, do enquadramento legal, é um contrato de prospecção onde a empresa tem a possibilidade de retirar, extrair minérios em quantidades muito reduzidas para questões para situações de estudo e de investigação e mais, não pode comercializar o minério. Ou seja, na prática o que nós tivemos na Argemela houve essa transferência em que a empresa
se apercebeu que o conhecimento que tinha não era suficiente e alterou o pedido que tinha para continuar a prospecção. Neste caso, o formato legal encontrado foi de um pedido de exploração experimental. Mas sabe porquê que isso aconteceu? Porque na proposta de definição de âmbito vinham elencadas uma série de problemas que nós, na altura, emitimos um parecer de 13 páginas em que elencámos todos esses problemas e então a empresa repensou. E a empresa teve uma reunião com a Direção-Geral de Energia e Geologia, onde deu a volta à situação e então transformou o pedido inicial de 400 hectares para 7,8 hectares. Foi isso que se passou. Agora, relativamente só um apontamento. O Cabeço do Peão não é uma mina. O Cabeço do Peão era uma lavaria, era parte da lavaria das minas da Panasqueira. A mina da Panasqueira ainda continua em elaboração hoje. O que aconteceu foi a desanexação da lavaria, que hoje é pertença do município do Fundão. O que o município do Fundão pretendia fazer era um empreendimento turístico, só que o passivo ambiental que ali está é de tal forma inimaginável que não existem milhões possíveis para resolver aquele problema que ali temos. Portanto, o Cabeço do Peão não é uma mina. Deixe-me responder a isso. A mina da Panasqueira é uma mina que existe em funcionamento desde 1896. 92, os primeiros atos são de 92. Os primeiros atos, mas serve de 96. Efetivamente, 86. Mas a mina tem vindo alterada ao longo do tempo. Quando se deu esse ato de desanexação, ou seja, na prática, o que estamos aqui a falar, estamos a falar de várias minas da Panasqueira, todas elas com o mesmo nome. Todas elas com vários nomes. Aquilo cai no âmbito de um enquadramento que era uma situação que foi definida em 2001 através de uma resolução do Conselho de Ministros, que é as antigas áreas mineiras abandonadas. E, estranhamente, ou não sei por que motivo, em 2001 esta área não foi considerada uma área mineira abandonada. Portugal, atualmente, já investiu mais de 100 milhões na recuperação das antigas áreas mineiras. Nós vamos ser o primeiro país da Europa que vai conseguir eliminar todos os passivos mineiros criados desde a Revolução Industrial. Eles estão a avançar. Atualmente faltam terminar a mina de São Domingos, que é a maior, faltam algumas, designadamente as antigas minas de urânio, que também estão a avançar, e fica esta situação da mina do Cabeço de Peão. A EDM, na altura, em 2008, tem um projeto para a reabilitação técnica para a reabilitação da Cabeça do Peão. A questão é que não está integrado dentro deste âmbito das antigas áreas mineiras abandonadas. A reabilitação e a reabilitação da vida das 29 pessoas que ainda lá vivem. Naturalmente, mas a reabilitação ambiental faz parte exatamente disso. Nós vamos continuar não tornem depois desta peças conversa. de museu como têm feito com as reabilitações mineiras. As reabilitações mineiras neste país são tudo menos peças de museu. Nós temos exemplos extraordinários em que quando se reabilita uma antiga, quando se devolve à sociedade uma antiga área mineira, ela tem que se pensar no seu uso. E existe um livro muito interessante que é 100 coisas que se pode fazer com buraco na terra. E temos exemplos espalhados pelo mundo inteiro, mas vamos pegar em Portugal. Nós temos exemplos de coisas que se fizeram. Temos um sem número delas que foram reabilitadas ambientalmente. Atualmente estão inseridas já em zonas da rede Natura. Temos outras. A Pedreira em Braga atualmente tem lá um estádio. O Parque Eduardo VII em Lisboa, até 1930, era uma pedreira enorme a céu aberto. Mário, vou ter que o interromper só para termos tempo para algumas perguntas do público. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Há um microfone a circular. Olá, meu nome é Rita, eu sou geóloga da Faculdade de Ciências. Aliás, somos todos aqui. Eu perdi-me um bocadinho no raciocínio no que estava a falar em relação a ser explorado mais do que um mineral em Ergemela. Não sei se podia clarificar, porque, a meu entender, quanto mais se tirar, melhor. Significa que estamos a aproveitar ao máximo a exploração. E queria saber a sua opinião. Queria só fazer um comentário, porque eu fico um bocadinho desgostosa quando ouço comentários como o que fez há bocado. Eu tenciono trabalhar em prospecção, um dia, e
tudo o que nós vemos à nossa volta, com exceção das árvores e da relva, é feito de metais ou derivados do petróleo, etc. E, portanto, nós não podemos olhar só para o nosso umbigo e pensar que podemos voltar a viver em cabanas. E, portanto, as coisas têm que ser feitas de forma responsável, e é isso que devíamos estar a discutir aqui, e não estarmos a fazer comentários que possam sugerir a outras pessoas pensamentos quando não são informados. Ok? E era só isto que eu queria deixar aqui, em nome da Faculdade de Ciências, do Departamento de Geologia. Obrigada. Vamos só recolher mais uma ou duas perguntas e depois respondemos a tudo. Olá, eu sou o Carlos. Eu vou fazer uma declaração de interesses. Eu sou porta-voz do movimento SOS Serra d'Arga e, portanto, vou um bocado contra a pergunta anterior. Falou-se muito falaram sobre a questão de que qualquer atividade tem impacto ambiental, obviamente que tem. A questão é de sustentabilidade, como ouvi dizer. A pergunta é muito simples. Há alguma localidade, vila, aldeia, onde haja extração, seja de que tipo for, sustentável? Boa tarde a todos. O meu nome é Catarina. Eu sou de Covas de Barroso. E queria falar um bocadinho acerca daquilo que se passa lá. Tentarei ser breve. Havia uma licença de exploração de feldspato e quartzo em 2006 e essa licença foi alterada em 2011 para a exploração de lítio para uma área enorme. É-nos dito que não é exploração, que é prospecção. Mas aquilo que aconteceu em 2017 foi que uma empresa britânica apareceu na aldeia e apresentou-nos um aviso do Diário da República dizendo-nos que iam fazer prospeções dentro da licença que já havia e que já havia um estudo de impacto ambiental e que tinha uma licença por 30 anos. As prospecções foram prosseguindo com a autorização dos donos dos terrenos, que entenderam que aquilo estava no âmbito da licença original e da área original, e quando se perceberam da extensão do projeto, da enormidade daquilo que estava para acontecer, eles começaram a fazer perguntas. E foi preciso aparecer um deputado que em nosso nome fez perguntas à Direção-Geral de Energia e Geologia para se estabelecer e se esclarecer aquilo que se estava a passar. Portanto, aquilo que a Direção-Geral de Energia e Geologia fez foi largar os lobos à nossa porta e deixar que eles andassem lá sem esclarecer a população, sem falar com a população, sem lhes dizer exatamente que direitos é que nós tínhamos, que área é que eles tinham direito de explorar, que área que eles tinham direito de fazer prospecção e, portanto, é assim, se é assim que as coisas se processam, eu acredito que estamos numa democracia, num Estado de Direito, acredito na democracia e no Estado de Direito em que vivemos, mas é assim, as leis são para se respeitar. E é assim, que leis é que nós temos relativamente à proteção da população? É assim, as empresas, é a responsabilidade das empresas informarem e falarem com as populações? Quer dizer, temos os lobos a tomar conta das galinhas, é isso que se passa, porque até agora a Direção-Geral de Energia e Geologia ainda não veio falar com a população. Obrigada. Temos 2 ou 3 minutos para responder. Ia pedir que respondesse à primeira e depois quem quiser. É assim, eu não tenho nada contra geólogos, nem contra engenheiros de minas. Aliás, eu até me dou bem com todos. O que me interessa é perceber de que forma é que todos estes processos respeitam a vida das pessoas e a vontade das pessoas. Nós estamos a falar de um bem que é do domínio público. Falo em Estado, mas é do domínio público. É meu, seu e toda a gente que aqui está, ok? Portanto, eu tenho uma palavra a dizer no que toca. Eu não quero uma mina de 45 hectares à minha porta. Eu tenho esse direito. Tenho esse direito. Ok? Portanto, é assim, eu não quero... Eu sei, eu já tenho falado com vários geólogos, eu sei que toda a gente precisa trabalhar, que toda a gente precisa ganhar o seu pão. Eu também preciso. Agora, não
saltando sobre a vontade das pessoas. A Catarina disse muito bem, eu já estou neste processo há 2 anos e meio, estou cansada. Estou cansada porque constantemente a Direção-Geral de Energia e Geologia, que é a entidade que deveria regular e fiscalizar e fazer cumprir a lei, não o faz. Vocês falam enquanto profissionais, eu falo enquanto habitante de um local no qual escolhi viver, no qual sempre vivi. Vocês não têm, podem alegar toda a gente, toda a nossa ação humana, desde que o homem é homem, desde que o homem pensa e começou a produzir utensílios, nós sempre fizemos impacto. E então, a partir da Revolução Industrial, isto é uma loucura. Agora, não nos podem impingir uma realidade com a qual nós não concordamos. Não, eu habito lá. É assim, mas é assim, à minha porta. Temos que ficar por aqui, estamos É aqui. assim, há nove áreas sinalizadas no relatório do lítio. Portugal é um país pequeno. É à minha porta, podia ser à tua. Maria, depois continuamos esta conversa fora. O professor Carlos quer fazer um último comentário. Podes ir viver para o barco, lá há muitas casas. Eu não me importo, eu agradecia que vocês todos fossem para lá já a trabalhar na exploração e habitassem. Eu escolhi viver lá. Mas só que a maior parte dos corpos das empresas, geólogos, engenheiros de minas, não vivem no descais das minas. Não vivem. Eles vão lá, trabalham durante a semana e depois vão embora para as suas casas. Maria, é o último comentário do professor Carlos. Este comentário é aqui para estes estudantes. Eu não queria que eles fossem embora com uma perspectiva negativa da atividade da geologia mineira e a geologia de prospecção. Porque eu trabalho nisso já devia ter idade para ter juízo, mas há quase 38, 39 anos. De maneira que, aliás, eles ainda não tinham nascido quando eu comecei a trabalhar nisso. Mas vamos ao lítio e ao vosso caso. A economia, os elementos normalmente recebem uma alcunha. Uma alcunha, uma designação. O ouro é um metal precioso. Depois há os metais básicos, cobre, chumbo, zinco, tungstênio, por aí fora. Depois há os metais críticos, ou elementos críticos, são aqueles que não se arranjam em qualquer sítio. Depois os elementos estratégicos, aqueles que quem tem esses elementos dispõe de supremacia militar até. Sabem o que é o lítio? É um metal político. Apareceu agora essa designação. O que se está a dizer do lítio em Portugal era o que diziam os russos no tempo da União Soviética da neflina. Para eles, a neflina era o minério de alumínio. E não havia mais volta a dar. E sabem porquê que era o minério de alumínio? Porque eles não tinham bauxite. De maneira que, quanto a vocês, não esperem trabalhar no lítio. Garanto que nenhum de vocês que aí está, ou muito poucos, ou quase nenhum, vai trabalhar em lítio. Eu concentrava-me, sabem em quê? No ouro, no tântalo e no nióbio. Esses não estão a perder. Ao longo do tempo não estão a perder. Ouça, nos jazigos vulcanogénicos. É aí. Esqueçam o lítio, concentrem-se noutros metais que Portugal tem. Percebem? Isso é que estão a fazer alguma coisa pelo vosso futuro. Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada a Maria do Carmo Mendes, Teresa Fontão, Mário Guedes e Carlos Leal Gomes, e obrigada a todas as pessoas que estiveram a participar e a assistir a este debate. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, pelo Pedro Miguel Santos e pelo Bernardo Afonso, que está a fazer a edição de som. A Joana Batista fez a edição de vídeo e as fotografias. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Maria Almeida, o Mota Fecho, o Ricardo Silves Ribeiro, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lutz Fever. Podem ouvir mais episódios em fumaca.pt, no Spotify ou na vossa aplicação de podcasts. Obrigada.